Então, gente, continuando aqui, falar de PIB, um conceito que é pura curiosidade, né? A respeito do PIB, relacionado ao PIB, é o conceito de PIL, que é o Produto Interno Líquido. O que seria o Produto Interno Líquido? É o Produto Interno Bruto descontado da depreciação do estoque de capital nacional. Então a gente viu que PIB, a gente pode calcular pela ótica da despesa. Nós temos os componentes da nossa despesa: consumo, investimento, gastos públicos e exportações líquidas, sendo que o investimento se divide em formação bruta de capital fixo e variação de estoque. A formação bruta de capital fixo, ela diz respeito a todo investimento em capital, né, que a gente vai definir mais à frente, mas as máquinas, equipamentos, instalações da economia, né? Sendo que grande parte do investimento das máquinas e instalações, prédios da economia, da capacidade produtiva da economia, grande parte desse investimento é só para repor a depreciação do capital. Então, na realidade, na segunda parte da matéria a gente volta a falar sobre isso. A gente tem que grande parte do investimento da economia, ele não é realizado para aumentar a nossa capacidade produtiva, ele é realizado apenas para manter a nossa capacidade produtiva. Na medida em que a maquinário pelo uso está se desgastando, tem que fazer a manutenção, e ao fazer a manutenção se gasta dinheiro, se compra recursos, se gasta recursos, né? Por exemplo, se joga uma máquina fora e bota outra no lugar, porque uma máquina deu defeito. Então, no final das contas, o país começou com uma máquina e acabou com uma máquina. A gente não expandiu nossa capacidade produtiva, a gente só trocou uma máquina por outra, né? Digamos que tenha sofrido um acidente. Mas, enfim, quando a gente desconsidera essas despesas, que são despesas em manutenção da capacidade produtiva, então a gente deixa de ter o conceito de PIB para ter o conceito de PIL, tá? Mas isso aí na teoria, só para, né, vocês saberem que existe o conceito de PIL. Uma questão mais importante a respeito, uma última observação sobre o conceito de PIB, é a diferença entre PIB, Produto Interno Bruto, que é o nosso DIB, despesa interna bruta, e o conceito de absorção nacional. O que é absorção nacional? A absorção nacional é a nossa despesa interna bruta, a parte dos componentes internos à economia da nossa despesa interna bruta. Então a nossa despesa interna bruta é consumo, mais investimento, mais gastos públicos, mais exportações líquidas, que são exportações menos importações. Se a gente desconsiderar as exportações e importações, que é a parte da nossa economia que é relacionada às transações com o estrangeiro, então só a parte interno da economia, isso representa a nossa absorção nacional, né? E qual a importância de falar disso? Porque, primeiro, a absorção nacional, logicamente, faz parte da nossa despesa interna bruta e muita gente pode se confundir, né? A gente já viu no slide de cálculo do PIB, eu falei sobre exportação, importação, o problema de querer proibir importação, né? Mas para fazer o PIB crescer, muita gente então tem a ideia de que temos que proibir importação, restringir, dificultar, assim o país fica exportando e a gente importa menos, então o que a economia compra vai ter que comprar internamente. Isso leva a um aumento da despesa interna bruta. A gente já viu que isso aí é falho, esse raciocínio, né? O estrangeiro vai parar de exportar, se a gente dificultar a importação, talvez a gente não seja capaz de produzir o produto internamente ou o serviço, né? Mas enfim, muita gente quer ampliar a absorção nacional na esperança de que isso vire aumento na despesa interna bruta. E a questão não há garantia nenhuma que isso ocorra. Levar consumidores a consumir mais não quer dizer que eles vão consumir produto nacional. Um aumento da absorção nacional pode levar apenas a
uma redução das exportações líquidas, ou seja, o país passar a importar cada vez mais. Se a gente considerar que o país está a pleno emprego ou está no seu PIB potencial, que a gente já falou em vídeos anteriores, então o país já está produzindo o máximo, entre aspas, né, que ele é capaz de produzir. Dessa produção, uma parte abastece o mercado interno, outra parte abastece o mercado externo. Se a gente fomentar o aumento na absorção nacional, aumento no consumo, no investimento e no gasto público, isso não quer dizer que o país vai produzir mais. Isso só vai levar o país a déficit em suas transações com o estrangeiro. A gente só vai importar mais produtos e serviços. Por quê? Porque o país não tem condições de produzir mais. A gente já estaria a pleno emprego. Esse é um caso. Agora, mesmo que a economia esteja abaixo do pleno emprego, é a situação que eu havia dito. O fato do país aumentar a sua absorção nacional não quer dizer que isso vai levar a aumento de produção nacional. Pode ser que da mesma forma, o país não precisa estar a pleno emprego para a gente só importar. Se a gente começar a consumir mais produtos, porém produtos importados, se as empresas começarem a investir, comprar mais máquinas, porém máquinas importadas, se o governo começar a realizar gastos em saúde, mas ao realizar gastos em saúde ele passa a importar remédio, então o aumento de consumo, investimento e gasto não leva ao aumento de despesa interna bruta. A despesa interna bruta pode ficar estável, né? E por consequência o PIB. A gente passa a ter mais absorção nacional, só que menores exportações líquidas. O X menos M, exportação menos importação, passa a ser um valor cada vez mais negativo. A gente aumenta a absorção nacional em 1.000, as exportações líquidas diminuem em 1.000. Seja porque a gente vai exportar, vamos dizer que a exportação está dada. O problema seria a importação, a gente vai passar a importar cada vez mais, tá? Ou seja, esse é um ponto importante, o conceito de absorção nacional e PIB, e a relação entre os dois. O fato de a gente ter mais absorção nacional não é a garantia de que a gente vai ter mais PIB. Pode ser que a gente só tenha déficit com o estrangeiro, na medida que a economia só vai comprar produção estrangeira, tá certo? Então, absorção nacional, um conceito muito importante. Então aí assim a gente finaliza a ideia do PIB, mas agora vamos falar sobre os problemas para se calcular o PIB. E o primeiro problema eu já havia citado, né? O primeiro problema para calcular o PIB é a questão da economia informal. Não tinha citado isso não. Eu citei produção caseira, o segundo problema que a gente vai ver. Um primeiro problema seria a economia informal e legal. O que é a economia informal? É a economia que é legal, são atividades que podem ser realizadas, porém elas estão sendo realizadas de forma irregular. Gente que faz sem autorização. O sujeito pode ter autorização, pode ter licença, tem uma burocracia e o cara não está cumprindo a burocracia. Então ele não está fazendo nada ilegal, mas está fazendo irregular. Caixa 2 de empresas, ou camelô, como eu botei aí, né? Caixa 2 a gente viu recentemente no Brasil que até partido político tem caixa 2, né? Estranhamente. Mas então, economia informal seria isso. Economia ilegal seria, por exemplo, como eu botei ali, tráfico de drogas. Então são atividades criminosas, né? Economia ilegal, o melhor exemplo seria tráfico de drogas. Economia informal, na verdade, é um mundo de economia que existe. Você pode pensar uma madeireira. A madeireira, ela pode estar atuando legalmente, porém ela pode estar explorando uma área que ela tem autorização, mas ela está explorando, sei lá, num ritmo mais acelerado que a regra permite. Então não é ilegal, mas é irregular, né? Mas ela também poderia ter uma madeireira completamente ilegal. Então, que não pode ter madeireira em certa área, sei lá, da Amazônia, mas digamos que tem gente lá derrubando árvores. Então isso seria ilegal no caso, né? E com base nesse problema de economia informal e ilegal, a gente tem o quê? Que é difícil calcular, difícil estimar, né, quanto que se movimenta de tráfico de drogas no Brasil, entre várias outras atividades. Contrabando, caixa 2 de empresas, caixa 2 de partido político,
entre muitas outras atividades, né? Que são informais e ilegais. É difícil estimar. Mas se você buscar na internet, você vai ver que as estatísticas variam enormemente. Tem gente que diz que isso aí quase não é problema. Isso aí representa 5% do PIB. Então, o nosso PIB, o oficial estimado pelo governo, seria só 5% maior do que efetivamente ele é. Tem gente que diz que é isso, né? Com base em que ele afirma isso, não sei, mas também tem gente que diz que o PIB real da economia ele pode ser até 100% maior do que o oficialmente estimado por conta do problema da economia informal e legal. Mas também não tem base para se dizer isso. Isso são estimativas chutes, né, no escuro. Não dá para saber. O que se sabe existe economia informal e legal, um monte de gente trabalha aí, um monte de riqueza realizada, e por conta desse problema a gente tem o quê? A gente tem que a economia, o PIB real da economia é maior ou muito maior do que o PIB oficial estimado pelo governo, tá? Então esse é um problema para se calcular o PIB do país. O segundo problema é o que eu havia citado já, né? Que é o problema da produção caseira. E qual é esse problema? Esse problema é o fato das pessoas trabalharem, produzirem coisas em casa. Tipo o quê? Tipo qualquer produto, qualquer serviço que você imagine. Então aí eu estou dando, por exemplo, quando uma pessoa faz um serviço por conta própria, você resolve pintar a casa por conta própria, ou você quer pintar a sua casa, você vai chamar o pintor ou uma empresa de pintura. Se você contratar o serviço, isso aí entra na conta do PIB, está tendo uma transação comercial, você está pagando um pintor, né? O IBGE e um pintor vai trabalhar. O IBGE ainda pode fazer uma estimativa com relação a isso, mas se todo mundo resolver pintar a casa, ou uma pessoa resolva pintar a casa por conta própria, tudo bem, ela vai comprar tinta, isso vai entrar na conta do PIB, mas o serviço de pintura, isso aí vai ficar difícil difícil de estimar, né? Entre muitas outras atividades, entre muitas outras situações, né? Quando eu mostrei o gráfico da evolução do PIB brasileiro entre 1900 e 2019, eu tinha dito, lá em 1900, muita gente tinha criação em casa, criação de frango, criação de porco, horta. Hoje em dia ainda existe, mas certamente muito menos do que em 1900. E a questão essa quantidade de gente produz quanto de riqueza, né? É difícil de estimar, tá certo? Mas pelo problema da produção caseira, a gente tem o quê? Que, de novo, o PIB real do Brasil, ele é muito superior ao PIB, ele é superior ou muito superior ao PIB oficial estimado pelo governo brasileiro, né? Certamente que hoje esse problema, eu imagino que é menor do que em 1900, mas hoje tem esse problema e em 1900 também tinha esse problema, tá? Aí vamos ver o terceiro problema, mas eu vou gastar um tempo nele, então fica pro próximo vídeo então. Valeu, tchau.